Se você está nos visitando, nas noites nós temos feito a exposição do primeiro livro dos Reis e pela manhã a exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje no primeiro livro dos Reis nós estamos no capítulo 22, versos 41 a 51. Acompanhe com olhos e coração a leitura que eu farei. Primeiro livro dos Reis, 22, 41 a 51. Antigamente a gente esperava acalmar o número de folhas virando, né? Mas agora é uma folhinha ou outra aí. A palavra de Deus diz assim: E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Shilhi. Ele seguiu os passos de Asa, seu pai, não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não foram tirados. Neles, o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. E não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos embarcados com os teus nos navios. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado com seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar uma vez mais ao Senhor Deus. Bom Deus e Pai, nós rogamos a Tua ajuda para poder conseguir ouvir a Tua voz à medida em que consideramos e interpretamos esse texto. Ajuda-nos nisso, no nome de Jesus. Amém. O nosso jeito brasileiro, tem um jeito brasileiro, né? Bem nosso. Gosta de pensar que a realidade não é algo absoluto, mas que tem sempre uma opção, um jeitinho, se preferirem o termo, tem sempre um jeitinho para as coisas. Por isso eu imagino que Deus absoluto, com a sua palavra revelada, com ensinos absolutos, eles sejam tão incômodos. Deus é incômodo. Como o incômodo que eu sinto agora nessas máquinas de check-in em aeroporto. Você quer explicar que aquele 1 quilo a mais, deixa eu explicar para você, sempre tem um jeito, tem que ter um jeito. E a máquina é: Senhor, o peso é esse, saia, pague. Não tem um jeito, as máquinas são horríveis, não é? E a gente talvez imagine Deus como uma máquina desse tipo. Deus mandou, é desse jeito, e a gente não gosta disso. Acreditamos que com habilidade e tempo suficiente, tudo pode ser resolvido. Nós acreditamos, mesmo sem usar a palavra acreditamos, com receio de parecer religioso, que pequenos ajustes aqui e acolá irão transformar o mal em bem, sem que você precise rejeitar nada do que o Deus absoluto insiste em proibir. Nessa hora era melhor morar na Alemanha, não era, do que no Brasil? Com esses jeitinhos todos? Pois é. C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Grande Divórcio, para se contrapor ao título de uma outra obra intitulada O Casamento do Céu e Inferno, de um poeta que escreveu 100 anos antes, William Blake. No prefácio, Lewis faz ponderações dignas de consideração acerca do divórcio que deveria haver entre céu e inferno. E ele comenta então nesse prefácio que, olha, não é possível levar conosco toda a bagagem
em todas as jornadas. Até mesmo a sua mão direita ou o seu olho direito podem estar entre as coisas que você vai precisar deixar para trás. Não estamos vivendo em um mundo em que todas as estradas elas são raios de um círculo e todas terminam se encontrando no centro. Pelo contrário, estamos em um mundo em que cada estrada, depois de alguns quilômetros, se divide em duas. E cada uma dessas, mais uma vez, em duas, e em cada encruzilhada, você tem que tomar uma decisão. Mesmo no nível biológico, a vida não é como um rio, mas a vida é como uma árvore. Os que escolhem estradas erradas precisam ser colocados de volta na estrada certa. Uma soma errada, ela pode ser corrigida, mas somente depois de achar o erro e continuar a partir desse ponto, e não apenas avançando a despeito da soma errada. O mal pode ser desfeito, mas não pode transformar-se em bem. O tempo não pode curá-lo. Se insistimos em conservar o inferno, ou mesmo a terra, não veremos o céu. E Lewis prossegue: acredito que qualquer homem que chegue ao céu descobrirá que aquilo que abandonou, mesmo arrancando o seu olho direito, não ficou perdido, que o âmago daquilo que estava realmente buscando, mesmo em seus mais profundos desejos, continua ali, além de qualquer expectativa, esperando por nós no novo céu. Nesse sentido, aqueles que tiverem completado a jornada com Cristo, e somente estes, poderão verdadeiramente dizer que o bem é tudo e que o céu está em toda parte. Mas enquanto nós estamos aqui, nós, deste lado da estrada, nós não devemos tentar antecipar essa visão retrospectiva. Se nós fizermos isso, é provável que nós adotemos o falso e desastroso conceito de que tudo é bom e qualquer lugar é o céu. E a terra? Você perguntaria. A terra, pensa C.S. Lewis, não irá ser considerada por ninguém no final como sendo um lugar muito definido. Penso que se for escolhida a terra em vez do céu, ela irá mostrar ter sido, todo o tempo, apenas uma região no inferno. E a terra, se colocada em sujeição ao céu, terá sido desde o início uma parte do próprio céu. Hoje, o nosso texto nos ajuda a ponderar as escolhas de amizades com as quais nós nos envolvemos. Por quê? Porque nos dará uma percepção clara de céu e inferno. É isso que nós vamos ver hoje. A ajuda que esse texto traz é de ponderar as escolhas de amizades com as quais nós nos envolvemos, porque isso envolve uma percepção clara de céu e inferno. E aí agora, vamos lá no texto. Hoje, em vez de fazer um rascunho, a primeira parte é mapa do texto. Pronto, é o rascunho, mas ficou mais chique. Não só mais chique, mas mais encorpado. Mapa do texto. Quando você começa a ler esse texto, o nosso texto de hoje, você tem que lembrar que o rei Asa morreu no capítulo 15. E seu filho Josafá começou a reinar em seu lugar. E o escritor passou a falar somente do reino do norte. Agora, no capítulo 22, é que lemos sobre Josafá novamente. Então tem um processo que o escritor escolheu de atrasar a fala com relação a Josafá. E é um refrigério quando você lê sobre Josafá, depois de tantos capítulos do reino do norte, e ver o reverendo Marcel acabar com Acabe. Foi muito bom. Ler que alguém tem um passado como Josafá e andou nos caminhos de Deus é um refrigério. E observe bem, porque outros reis também não conseguiram resolver a questão dessas pessoas sacrificarem a Deus em outros lugares que não no tabernáculo. Foram 4 ou 5 reis que você tem essa mesma frase. Eles não deram conta de resolver isso com o povo.
é quando se nota a informação nova, porque essa aí já estava lá, e tinha de vários reis, mas ele diz, Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Essas frases assim, parece alguém te contando um segredo, sabe? Olha, não quero dizer nada, não vou dizer o nome da pessoa, mas eu só vou dizer o seguinte, a casa caiu. Aí você já fica assim, será fulano? Será fulana? Será fulano? Se tem tanta gente assim para você pensar que a casa caiu, né? Que amizade é essa, gente? Então, Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Guarda essa informação. Guarda aí. Em seguida o texto mostra como Josafá foi guerreiro e poderoso e até eliminou os prostitutos cultuais do templo. E eu mantive a palavra prostitutos cultuais, porque tem outra palavra que seria melhor, mas ela está muito carregada e podia dar cadeia, essas coisas. Então, prostitutos cultuais está bom. E a informação do verso 48 prepara para o bloco que vem a seguir. Lemos que não havia rei em Edom, ou seja, era uma região dominada por este guerreiro e poderoso rei de Judá, Josafá, que deve ter estabelecido um testa de ferro ali, um governador. Esse dado é importante, por quê? Por causa dos navios. A região de Edom ficava uns 160 quilômetros ao sul de Jerusalém. Para ir até Ezion-Geber, no Golfo de Acaba. Depois você olha em casa no mapa, se não sabe onde é isso. Geralmente quando você fala essas coisas do mapa, você tem que saber de cabeça, não é? Se você não sabe, sinta-se mal, é bom. Sinta-se mal por um pouquinho, porque você já leu tanto a Bíblia com esses nomes, não é possível que você não abriu um dia um mapinha para dar uma olhada onde era o quê. Se não fez isso, toma vergonha e lê a Bíblia com um pouco mais de profundidade e vai lá e olha. O Golfo de Acaba está lá até hoje, vocês podem olhar. Então, para ir até esse lugarzinho, Ezion-Geber, que é a pontinha final de Israel, até hoje, eram cerca de 250 quilômetros de Jerusalém até lá. E isso, então, passava pelas terras edomitas. Sem um rei em Edom, estava aberto o caminho para, quem sabe, Josafá imitar Salomão. No capítulo 9 desse nosso livro, você lê que Salomão fez em Ezion-Geber. Ele construiu navios para obter mais e mais riqueza. Mas o texto não parece caminhar na direção da imitação da fama. Não tem registro de que ele tentou fazer isso. Ressalta apenas a ligação com Acasias, rei do norte, filho de Acabe. Josafá viveu em paz com Acabe e agora com Acasias também. Faziam um projeto juntos. Quando as coisas deram errado com os navios, que aqui no nosso texto não conta, então eu vou contar para vocês, mas não espalha, senão estraga o sermão. Então eu vou contar para vocês. No segundo livro dos reis é que a gente lê que houve um profeta que falou com Josafá, falou assim, Deus não gostou nada disso, dessa sua junção aí, com esse Acasias, e destruiu os navios dele. Não é assim, aqui está, é que nem criança respondendo, o que aconteceu com o vaso? Ele quebrou. Ele quebrou quem? Está faltando, né? Ele quebrou quem? Não, ele se quebrou. Falou assim, nossa, um vaso suicida. Como aconteceu isso? Não tem nenhum sujeito? Não, não tem nenhum sujeito. Um vento, um cachorro, um gato. Ninguém sabe. Aqui também o texto fala mais ou menos assim. Os navios quebraram. Então, já que ele não deu essa informação aqui, eu contei isso para vocês, mas deixa para lá, tá bom? Esquece, por enquanto. Quando as coisas deram errado com os navios, é como se o rei do norte, Acasias, chegasse e dissesse assim, rapaz, deixa eu participar mais desse projeto com você. A gente é amigo. Então tem um pessoal meu aí que pode te ajudar. E ele disse, não. Josafá tem um histórico de ouvir profetas de Deus, de buscar direção via profeta de Deus. Isso é bom. Isso é bom. Embora ele tivesse tomado algumas decisões equivocadas, chegava um momento que ele parava e falava assim, não, eu não vou contra Deus. Acasias gosta de ir contra Deus, mas eu não vou. Esta amizade é o diferencial na nossa perícope. Josafá tem poderio militar, restaurou muito do verdadeiro culto a Deus, mas resolveu ter amizade com quem odiava a Deus. E esse é o diferencial do nosso texto. Olha, gente, às vezes você precisa ter relações diplomáticas com gente bem detestável. Ou então relações comerciais.
Faz parte do pacote. Isso é uma coisa. Agora, ter comunhão é uma palavra pesada, porque é compartilhar crenças. E aqui no caso ele já sabe que é um rei apóstata, e ele tem comunhão com o rei apóstata. E olha só, Josafá, ao mesmo tempo que ele foi um cara bom nas mãos de Deus, ele era ingênuo. Lembra da cena, não é? Chega Acabe e o convence para entrar numa guerra, seremos um só povo. Mas na hora da guerra só tem Josafá vestido de rei. Acabe está disfarçado. Não fosse a gritaria dele, desesperada, como foi dito, ele estava morto. Então o cara te chama para a guerra e fala, não, vai de rei, vai por mim, vai de rei, vai dar tudo certo. Aí você não veio com a roupa de rei? Rapaz, estava lavando, não sei, não achei e tal. Ele fez de caso pensado, faça-me o favor. Mais tarde, também uma informação extra aqui, o filho de Josafá vai se casar com a filha de Acasias. E o filho de Josafá imitou o pai? Não, imitou o sogro, amigo de Baal. Bom, isso vai trazer péssimos resultados para o povo de Deus, como um todo, mas isso vai ser visto em outro sermão, eu não vou entrar nisso aqui. Aqui destaque-se apenas a ingenuidade de achar que você pode desfrutar de comunhão, de amizade, com aqueles que adotam outros caminhos para guiar suas vidas, que não a revelação de Deus e a sua palavra. Viver em paz com o inimigo de Deus, como é que pode ser isso? Talvez algumas pessoas falassem assim, mas pastor, graças a Deus por isso, que ele não é um cara beligerante, porque crente sabe como é que é, né? Tudo não pode, Deus disse, não é desse jeito. Crente é um tipo quase insuportável. Por quê? Além de não terem opinião própria, ficam repetindo essa opinião de Deus aí, que eles dizem que é de Deus. É o tempo inteiro isso. Agora, se Deus for verdadeiro, se de fato então as pessoas entenderam, porque seria uma lavagem cerebral e tanto, não seria? Crentes de qualquer lugar do mundo, eles abrem mão da sua própria opinião para poder expressar a opinião de Deus. Ou isso é um fenômeno para ser estudado, de uma profunda lavagem cerebral que eu não sei como ela acontece, ou uma explicação muito mambembe, não é? Talvez a gente esteja diante de algo sobrenatural e as pessoas de fato sejam transformadas por Deus a tal ponto de terem a sua vida envergada, quebrada, morta e refeita. Pode ser que seja isso. Porque viver em paz com o inimigo de Deus, eu não sei se vocês já perceberam, mas para o mundo viver em paz, alguém tem que estar de prontidão para a guerra. Não tem outro jeito. Mas se a gente levar comida para todo mundo no Haiti, vai lá, para com um caminhão lá, tenta. Já tentaram. Os meninos do capacete azul já tentaram ir sem armas. Não funcionou, melhor ir com armas. Por quê? Ou você resolve uma situação para que haja paz, ou não está resolvido. Além disso, o crente sabe melhor. O sacrifício de paz que era oferecido no Antigo Testamento, olha o nome, era um sacrifício. Para que as coisas andem bem, alguém tem que morrer. Não tem outro jeito. É por isso que nós estamos aqui adorando a Deus. Para que nós estivéssemos aqui, alguém teve que morrer. Para que você tivesse paz com Deus, alguém teve que morrer. É por causa desse mapa do texto que nós temos a pergunta tema. Você realmente acredita que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Eu acho que essa é uma pergunta bem razoável, porque nem sempre eu acredito nisso. Eu conheço muita gente que detesta Deus, mas é tão gente boa. Eu acho até que é mais gente boa do que eu. Mas assim, esse assunto não é meu. Você acredita que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Você consegue refletir, e a partir daqui agora é esse o assunto. Porque o assunto do bloco era esse, do mapa do texto, então a gente vai entrar nele. Você consegue refletir que antes de Deus mover o seu coração em direção a Ele, você era
inimigo dele? Tem hora que você nem lembra, né? Ah, Deus, será que eu fui inimigo? Acho que eu não, né? Sempre gostei do Senhor e tal. Não, é Deus dizendo. Deus disse que todo mundo era inimigo dele. E eu faço essa pergunta a você, crente, porque aqueles a quem Deus chamou recebem a Bíblia como palavra de Deus, alegremente dão boas-vindas a ela. Nem sempre os crentes recebem com alegria o ensino da Bíblia, mas sabem que é verdade. Nem sempre conseguem vencer as tentações adequadamente, mas sabem que podem voltar a Deus Pai e confessar o seu pecado e receber perdão. E é claro, mudar de jeito, mudar de direção. O amigo de Deus não é aquele Senhor certinho. Tem gente que pensa isso, né? O amigo de Deus é o Senhor certinho. Não é esse, mas é aquele que confessou que Jesus é o Deus homem certinho, ou o Deus homem perfeito, que morreu no seu lugar, que recebeu a punição como inimigo de Deus. Nós éramos os inimigos, mas Jesus toma o nosso lugar para que nós pudéssemos ser amigos dele. Foi isso que ele fez. E agora, tendo um coração iluminado pela verdade, movido por gratidão a Deus, nós buscamos cumprir as instruções em sua palavra para poder viver. Então, longe de nós sermos os tais senhores certinhos. Isso é mais quando alguém quer ofender a gente e fala assim, lá vem o senhor certinho. Não, gente, a gente é tão topeira como qualquer outra pessoa. A gente só está, por causa da revelação de Deus e do chamado que Ele fez, tentando seguir o caminho que Ele fala que é o melhor para nós. Só isso. Os inimigos de Deus não seguem esse caminho. Inimigos de Deus podem ser um Senhor certinho, se este Senhor certinho achar que Deus vai pesar o que eu estou fazendo, vai pegar meu boletim e vai ver as coisas que eu fiz e vai me aprovar no final. Olha só, aprovar no final sem Jesus, sem cruz, sem aquelas coisas sangrentas da Bíblia, vai rolar não. Lembre-se bem disso. O inimigo de Deus não é apenas o devasso, o imoral, o bandido. Você pensa em inimigo de Deus, já vem essa figura na cabeça. Não. O inimigo de Deus é todo aquele que não recebe Jesus como seu Salvador e não lança mão da sua palavra para compreender o que é melhor para a sua vida e para o mundo. Esse é o inimigo de Deus. Ou seja, não precisa ser uma reunião de família com embriaguez e muita conversa suja para ser inimiga de Deus. Isso às vezes é o nosso imaginário. Às vezes a gente não completa o pensamento e pode dar uma falsa impressão do que seja o Evangelho. Se eu parar de beber, então, está tudo ok para ser crente? Ou se eu trocar as palavras da minha boca e lavar com sabão, eu estou ok para ser crente? Fala, não. Ué, então para que eu vou parar isso? Se isso não resolve, vou parar para quê? A solução do Evangelho é que essas pessoas precisam nascer de novo. É claro que parar de falar besteira é bom, mas ela precisa nascer de novo, ela tem que morrer. Fala assim, está louco? Ela tem que ter o seu coração trocado. Saio de pedra, entro de carne. O de pedra é o que resiste à palavra de Deus e à proposta de Deus de justiça. O de carne recebe a palavra de Deus e aceita que Jesus Cristo é a justiça de Deus em nosso lugar. Quando as pessoas tentam falar do Evangelho e param nos comportamentos, elas podem dar a impressão que basta não beber, basta não falar palavrão, basta respeitar o próximo, basta ser dedicado. Coisas boas, mas se você as considerar como coisas para a salvação, elas não são suficientes. Claro que casas nas quais não haja embriaguez e conversa suja serão ambientes melhores. Mas o cristão ele vai ter que decidir o quanto que ele está exposto aos problemas em ambas as casas. Uma casa, a casa da embriaguez e boca suja, ou outra casa, a casa afetuosa,
sem Deus. É uma bênção. É uma casa quentinha, gostosinha. Só não tem Deus, nem Jesus, nem nada. Mas é tudo tão gostosinho. Até a empada é mais gostosa. Então, você vai ter que se posicionar e saber o que está acontecendo. Porque existem essas duas casas. Ambas cobram um preço dos seus frequentadores se o desejo for de comunhão. Como eu já disse, comunhão é ter as mesmas crenças. E os grupos de ambas as famílias já possuem uma noção bem clara do que é aceitável e do que não é aceitável. Por exemplo, em ambas as casas, se um crente falar assim, dá licença, eu posso trazer uma reflexão do Evangelho aqui? Ambas as casas vão dizer assim, talvez digam não, talvez aguentem o tranco, em prol da família, aguentem o tranco, vamos ouvir essa topeira de novo, falando essas baboseiras de Deus. Pode ser que seja isso, porque ambas as casas já possuem seu próprio evangelho, que em geral são suas próprias opiniões, o que torna o crente mais odiável. Por quê? Porque crente não tem opinião própria, ele fica anunciando a de Deus. Fala assim, para, você não pensa não, é só o que Deus disse, o que você acha? Eu acho que Deus está certo. É o que você acha no final das contas. Mas é uma alegria poder falar assim, Deus, eu antes vivia guiando meu coração pela minha própria cabeça. E quando eu entendi que o Senhor é quem é o Criador de todas as coisas, é o Senhor que tem as direções nas suas mãos, é uma alegria entregar a minha vida ao Senhor e falar assim, obrigado Deus, porque o Senhor conhece todos os caminhos. E é bom contar com o Senhor para caminhar. Desse jeito. Agora, monta o quadro comigo. Uma casa afetuosa sem Deus. Uma bênção. Uma reunião de família incrédula, respeitadora, com 3 gerações juntas, celebrando bodas de vinho. Lá vai ele para o Google. Quantos anos é bodas de vinho? Eu não vou contar, vocês vão saber. Hora dessa. 3 gerações juntas, celebrando bodas de vinho. Com aqueles velhinhos fofos ainda, cuidando um do outro. E sendo cuidados por outras gerações. Tudo fluindo muito bem, com boas conversas e muito vinho. É difícil vê-los como inimigos de Deus. Muito difícil. É por isso que nós precisamos olhar para o mundo do jeito que Deus olha. Como é que Deus vê essas coisas? Aí você vai lá, enquanto você está nessa reunião de família, fica lembrando, oh meu Deus, eu ainda li nessa semana, na primeira carta de João, que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Mas eles são tão fofos, entende? Não é possível que eles sejam sob o poder do maligno, não eles. A vida toda deles foi maravilhosa. Tem muito crente que eu conheço aí que não tem uma vida assim. A gente nem aponta para crente. É o pior tipo para você comparar. É o pior tipo para comparar. O crente só tem uma consciência clara de que é pecador. E isso às vezes fica muito mais claro para todo mundo. E a igreja reúne só desses tipos. Então fica mais fácil. Criticar a coisa mais fácil do mundo. É só ir à igreja. E gastar pelo menos um ano ali. Você vai ter coisa para falar para caramba. É um convite. Se você quiser ser mais pecador ainda. Então o mundo inteiro está sob o poder do maligno, você pensa. E você repassa mentalmente este trecho da palavra de Deus. Vai lá, pega um quibe, senta perto do seu bisavô e ouve novamente aquela receita antiga que está na família há décadas. Quibe. À medida que você ouve a explicação dele, você está lá olhando para a cara dele e lembrando de Mateus 13, que escreveu: o campo é o mundo. O campo é o mundo. Aí você lembra de outro trecho de Mateus, lá do começo, que nós somos a luz do mundo. E lembra de outro trecho de Atos, que um dia Deus julgará o mundo. Então você olha para aquele velhinho fofo, contando a história da receita do quibe, e fica pensando, oh meu Deus, o mundo inteiro está sob o poder do maligno, até meu biso. Mas ele é o campo de trabalho,
se eu fui chamado por Deus, agora eu sou também essa luz do mundo. Não que eu tenha luz ou seja a luz, mas eu vou falar da luz que é Jesus, como João Batista fez. Por quê? Porque um dia Deus vai julgar esse mundo. E ninguém em sã consciência deixa de avisar os seus parentes de que o mundo está acabando, de que a casa está caindo, de que está pegando fogo. Aí você se esforça novamente para falar para o seu bispo que, olha, sabe que a gente precisa de Jesus para ter os pecados perdoados, porque esse mundo quebrado vai ter um fim, ele vai ser refeito. E gente quebrada, como todos somos, não tem solução para tirar de dentro de si mesmos. Nós não conseguimos perdoar a nós mesmos, nós não temos esse poder. E a parte boa é que Deus já providenciou um jeito de fazer isso. Deus continua justo, Ele pune o nosso pecado em Jesus, lá naquela cruz, e é misericordioso perdoando o nosso pecado. Aí seja lá como for o seu discurso, se foi parecido com esse, ou sei lá o quê, seu bisavô olha para você com ar de condescendência. Afinal, ele já foi jovem impetuoso também. Ele já viveu o bastante para concluir que o esforço tem recompensa, e a sua família é prova disso. É muito duro lembrar que o mundo inteiro está sob o poder do maligno e que basta descrer em Jesus Cristo como Deus Filho, que veio ao mundo salvar pecadores, para ser inimigo de Deus. Mas não é menos que isso que você tem na Bíblia. Por amor aos familiares, é que nós anunciamos que não estar em Cristo é estar sob a ira de Deus e não sob o seu favor. E como é que você vai falar isso? O seu bispo está convencido de que a recompensa pelo que ele fez e a família dele é prova disso. Eu não sei. Eu continuo dizendo o que tem na Bíblia. Porque quem vai fazer esse descortinar dos olhos não é você, nem a sua capacidade de convencimento. Você diz o que a Bíblia diz, como é que Deus estabeleceu a justiça, e Ele que vai fazer esse processo. Faça isso e ore. Agora olha só, no caso de Josafá, a casa de Acasias nem era fofinha. Acabe e seu filho Acasias retiraram tudo que fosse da palavra de Deus, introduziram outros deuses. A conversa à mesa com Acasias não dava para ser uma conversa simples. Não dava nem para brindar. Vou brindar a Baal. Bora, Baal! Aí Josafá fala assim: o que eu vim fazer aqui hoje? Acontece em mesas assim. A conversa à mesa com ele não daria para ser simples. Não seria possível uma amizade de comunhão, mas poderia haver uma amizade que procura oportunidade para anunciar a palavra de Deus. Afinal, parte da oração ensinada por Jesus é que seja feita na terra a vontade de Deus como ela é feita perfeitamente nos céus. E você está anunciando por causa disso. A gente sabe que nessa terra a vontade de Deus não é feita, nem por mim mesmo. Mas a oração para que aconteça em mim e em outros é que essa vontade seja feita nessa terra. É bom lembrar de novo o objetivo do livro dos reis. O livro dos reis quer mostrar as decisões que foram tomadas de abandono ou infidelidade a Deus que resultaram no exílio. E aí você pergunta, então o que tem de errado no nosso texto? No nosso texto, uma das razões que levou Deus a levar todo o povo para o exílio foi a amizade com o inimigo dele. Claro, você não está em Nárnia, você não está na Terra-média, sequer no Antigo Testamento. Eu fiz uma transição, tá, de ficção para verdade. É porque Terra-média, Nárnia, eles amavam lutar a cavalo com outros reinos e conquistar. Era um modo de falar na ficção como é que você conquista coisas. E quando você está do lado de cá, nessa vida que a gente tem, ela parece meio sem graça. Talvez por isso muitos vão para o Twitter, né?
Porque eles pensam que lá é esse ambiente, né? Vou matar fulano. Talvez muitos vão para lá por causa disso. Mas a guerra legal é guerra sem capacete, entendeu? Você com a espada olhando para a cara do cara e jogando na jugular, entendeu? É isso no passado, na ficção. Mas a gente sabe melhor do que isso. Muito melhor. O modo como essas ficções foram escritas mostram que as guerras travadas, não só a ficção, mas a vida real, você tem uma imagem no Antigo Testamento e que o modo como você luta é diferente do Novo Testamento. Nós não temos a composição de reino com soldados, os soldados de Cristo. Dava até para fazer a Idade Média, não dava? Alguma coisa assim? Pela cruz, vamos agora marchar e tomar o Planalto, sei lá, qualquer coisa assim. Enfim, você não vê isso no Novo Testamento, por quê? Porque houve uma mudança. As guerras travadas contra idolatria, prostituição, sodomia, injustiça, sempre eram guerras contra exércitos, contra outro povo, outra tribo, outro ajuntamento. Bom, como eu disse, de vez em quando os cavaleiros do Twitter acham que é assim que se guerreia. Mas se essas pessoas tivessem lido o Novo Testamento, teria aprendido que a guerrear mais profundamente. Existe um jeito melhor de guerrear. Não é nem melhor, é mais intenso. Em que você de fato encara a batalha como ela é. E que é um privilégio que todos podemos ter. Porque nessas histórias de guerra, tem gente que não vai para a guerra. Fica tomando conta das roupas, fica cuidando de outras coisas. Na nossa história, não. Não tem nenhum de nós que não vá à guerra. Todos estamos incluídos nessa guerra. E por quê? Porque no Novo Testamento você aprende que as guerras procedem do coração, que deseja coisas de modo desordenado. Quando alguém deseja por si mesmo e para si mesmo, sem a direção de Deus na equação, já é um desejo desordenado. Mas é engraçado quando se fala modo desordenado, desejo desordenado, porque a pessoa pensa logo em alguém imenso comendo uma travessa de lasanha. Fala assim, cara, que coisa mais desordenada. Desejar de modo desordenado pode ser tão comum quanto a guerra que um casal trava por desejar ser servido apenas de um certo modo, ser ouvido apenas de uma certa maneira, ser desejado somente se for como nos romances. Enche as suas almas com isso e abandonam o que Deus ensina. Ao fazerem isso, andam desordenadamente e dão a luz ao pecado. E aí a guerra está deflagrada. O que eu acho que deveria existir entre nós e não existe. E a guerra está feita. Todo casal cristão já deveria saber que o casamento não é um instrumento para satisfazer as suas necessidades, nem as amizades, nem nada nesse mundo. Somente Deus satisfaz plenamente. Todas as relações nessa terra apenas nos lembram que a plena satisfação não está nas coisas com as quais nós nos envolvemos. Ou você nessa hora vai em direção a Deus, ou faz o que a terra ensina. Vai buscar felicidade em outro colo. Ela deve estar aqui, em algum lugar. Deve estar em algum colo, que eu não achei ainda. E ao seguir o que essa terra ensina, sendo amigo desse jeito de pensar humano, logo, você vai começar a achar que fazer do jeito de Deus, que é confessar, perdoar, andar outra milha, amar e desejar que o outro cresça, servir o outro, você vai começar a achar que isso é fora de moda, ou não produz os resultados que eu espero, ou não produz resultados no tempo que eu espero. É engraçado isso. A gente brinca com as tintas desse mundo e depois pensa que dá para tirar tudo isso uma lavada só. Vai brincar com tinta, se não for lavável, e as tintas desse mundo não são laváveis, vai levar um bom tempo para as manchas saírem.
Ao pensar dessa forma, a gente vai apagando o ensino de Deus e buscando ser servidos, crescer à custa do outro, desejar somente o que eu quero, buscar a minha felicidade, amar se eu for amado como devo, parar de andar mais uma milha, parar de perdoar, parar de confessar. A amizade com o mundo trouxe consequências para o povo de Deus no tempo de Josafá e vai trazer para nós também no século 21. Josafá, ele percebeu que não era possível levar toda a bagagem em todas as jornadas. Deus o impediu. Mesmo ele sendo rei, ele achou que ele podia ter mais. Deus falou assim: não, você não vai ter mais bagagem. Josafá escolheu uma estrada errada e precisou ser colocado de volta na estrada certa. Deus trabalhou isso enviando profetas. Nessa hora valeria tanto a pena. Tem um comentário do livro de Reis do Philip Ryken, e ele para esse trecho ele fez um sermão que trabalha sobre este assunto, a orientação profética. Eu não acho que é o foco do texto, eu acho que é a amizade, mas gente, é muito bom isso que ele escreveu. Então, no dia que vocês quiserem ler, fica para outro dia, porque não vai ser aqui. Então, essa história de Deus envia profetas para você não ficar sem direção, ele faz isso o tempo todo. A gente está fazendo isso aqui agora. E Josafá, se ele seguisse apenas em frente, esperando que o mal fosse desfeito, ele cometeria um grande erro. Porque simplesmente deixar o tempo passar, gente, deixar o tempo passar só enferruja. Você já percebeu, deixar o tempo passar só envelhece, não cura nada, e o mal não se transforma em bem. Deus pode usar o mal e fazer o bem, mas ele não transforma o mal em bem. Se você decorou isso lá em Gênesis, é porque a tradução está ruim lá. Mas ele não transforma o mal em bem. As pessoas projetam o mal, mas Deus continua a fazer o bem. O apóstolo João, ele registrou uma fala de Jesus que diz assim, capítulo 15: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Detalhe, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. E posteriormente Paulo detalhou ao escrever aos Romanos: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. São dois textos para comprovar o que está sendo ensinado em Reis, de que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E que se nós caminhamos dessa forma desordenada, nós continuamos sendo inimigos dele. Se você ainda não é amigo de Deus e está aqui hoje, eu vou perguntar: o que você está esperando? Mas eu não vou perguntar tipo Olavo Carvalho, entendeu? O que você está esperando, seu burro? Está tão lógico isso. Não, não é lógico. A salvação não é lógica. Uma pessoa morrer no lugar de outras não é lógico. E mesmo porque quem foi alcançado pela graça não vai conseguir falar. Vocês são burros de não entender isso? Não tem condições. Por quê? Porque todos somos burros. Todos estávamos atolados em cegueira. Então, se você ainda não é amigo de Deus, quando eu perguntar assim: o que você está esperando? É mais uma pergunta de desespero do que uma pergunta de te empurrar na parede. É uma pergunta de desespero mesmo. Porque a amizade que está sendo oferecida pelo mediador Jesus Cristo, o Salvador, não tem preço. Aliás, tem preço, mas o preço ele pagou. Nós não temos condições de pagar. A amizade está sendo oferecida porque a situação do mundo inteiro sem ele é de condenação. Como a gente aprendeu isso do próprio Deus, a gente está repetindo. A situação é essa, é de condenação.
É como se chegasse um e-mail para você, uma carta. Eu falei assim: Azaf, me ajuda aqui, que eu tenho uma intimação aqui. O que é isso? Ah, isso é de Deus. Disse que você vai morrer e Ele vai condenar você. Mas o que dá para fazer aí? Tem como pagar isso aí? Aqui diz que não. Mas tem uma situação aqui que pode te ajudar. Está dizendo aqui na carta que se você aceitar Jesus como seu salvador pessoal e acreditar naquela obra que Ele fez, que Ele morreu para você, você fica livre. Só isso? Letrinha miúda? Nada? Não tem letrinha miúda aqui não. Você ouve isso? Se você devesse milhões à Receita, você não faria alguma coisa? Fala assim: cara, quem é Jesus? Me ajuda a achar o Jesus. Eu preciso de Jesus. Então, a dívida que a gente tem é maior do que a dívida que você teria com a Receita, se fosse de milhões. Então, é por isso que eu queria incentivar e falar assim: que você está esperando? A coisa está ficando ruim. E essa realidade continua a mesma. E você não quer aparecer naquela hora, no dia X, e se ver como inimigo de Deus. Agora, se você já é amigo de Deus, esteja atento às associações suas. Elas podem desviar você ou atrasar você na corrida cristã. Quanta gente fica atrasada? Poderia estar envolvida com algumas coisas, ou mais adiante do desenvolvimento da sua vida cristã, mas fica freio de mão puxado. Por quê? Porque se envolveu com algumas amizades que têm te tirado da estrada, e você não está dando conta do retorno. Eu uma vez perdi um investimento internacional para começar a Editora Lente lá em 2016, e porque o investidor queria que eu tivesse um certo olhar acerca de identidade de gênero. Então, se eu produzisse alguma coisa que ele não concordasse, seria um problema. Significa que a gente não andou junto? A gente pode ter uma relação comercial qualquer, mas aí ele entrou na minha área de comunhão e de crença, e não dá para andar junto assim. Você não precisa, lembra disso, crente, você não precisa ser inimigo de ninguém, nem da sua família. Porque você deve anunciar o Evangelho. O campo é o mundo, o instrumento é você, que Deus chamou para poder brilhar a luz dele através de você. Apenas cuide-se quando o assunto pender para comunhão, alianças, casamento. Esse assunto é totalmente diferente, pois Cristo é o único verdadeiramente amigo, é a nova aliança. E Deus alerta muito claramente sobre os riscos envolvidos de não ter amizade com Ele, que não são pequenos. O fato é, se deve haver um grande divórcio entre céu e inferno, como Deus insiste na sua palavra, por que você acha que você vai dar conta de um casamento entre céu e inferno? Deus ajude a você, a nós todos, a ponderarmos o tempo todo, porque sempre a gente vai estar numa encruzilhada para decidir. E o que vai te ajudar na encruzilhada não é o prato de barro, não é uma reza pronta, é considerar o que Deus ensinou na sua palavra. Porque você terá de tomar decisões, mesmo que seja com relação à sua família de carne e sangue. O que você não foi chamado é para ser inimigo de ninguém. Fala assim: eu não quero briga, só quero dizer o que Deus disse. E Deus diz isso. E eu vim trazer isso é por amor, e não por imposição. Porque afinal, eu tenho condição de impor alguma coisa? Eu estava fazendo a mesma coisa. E Deus me alcançou quando eu era inimigo dele. Ele pode alcançar qualquer um. Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais. Bom Deus e Pai, parece tão longe as decisões de amizade de Josafá com Acabe, com Acasias, mas talvez, Senhor, a gente fica pensando às vezes no travesseiro. Talvez ele tenha pensado, até idealmente, eles eram um só povo, e agora estava aquela divisão maluca, norte e sul,
e aquelas decisões tão erradas de abandonar tudo da tua palavra. Talvez ele tivesse pensado que ficar ali perto, fazer coisa junto, ter comunhão, faria com que ele pensasse duas vezes e mudasse de lado e voltasse para o Senhor. Talvez, Senhor, a gente não sabe o que fez Josafá pensar como pensou. Mas o fato é que de vez em quando a gente pensa isso. E a gente perde a noção do perigo das coisas, de como que ideias têm consequências, como palavras têm consequências, como imagens têm consequências, como a comunhão de uma mesa tem consequências. Ajuda-nos, Senhor, para nós não sermos crentes chatos, para nós não sermos crentes beligerantes, mas crentes que anunciam a Tua palavra, envolvidos em verdade e amor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós precisamos apresentar a Tua palavra com mais amor. Ajuda-nos a definir e discernir as situações em que será necessário comunhão e até para nós podermos dizer: Senhor, aqui não dá para ter comunhão. E temos a coragem de dizer isso às pessoas com tranquilidade e também com uma fala repleta de amor, porque também não seríamos aceitos de outro lado se fosse de outro jeito. Fortalece-nos, Senhor, para que nós consigamos discernir bem as amizades, discernir bem se nós estamos sendo desviados ou mantidos presos, com freio de mão puxado. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, e guia-nos. No nome de Jesus. Amém.